Você está escutando o Na Lista Cash, o podcast do programa de mentoria Você na Lista. A jornada de aprovação, por vezes, é muito cansativa e exaustiva. São muitos os percalços. Por isso, no nosso primeiro episódio, eu vou trazer a minha trajetória até o desenvolvimento e a criação do programa Você na Lista, que ajuda jovens a desenvolver uma jornada cada vez mais leve rumo à aprovação. Como eu disse no lançamento, nós vamos contar um pouquinho a minha história, na realidade a minha trajetória educacional até chegar aqui ao Você na Lista, para que você possa me conhecer um pouquinho mais. Eu sou pedagoga de formação, mas na adolescência, na minha caminhada, como muitos jovens, eu não sabia exatamente o que eu queria. Morando no interior da Bahia, a família não tinha condições de me bancar na capital, porque na minha época a gente não tinha um acesso facilitado a computadores, a cursinhos, a materiais didáticos, né? Era uma biblioteca, então era tudo mais dispendioso para que a gente pudesse nos organizar, nos preparar para formar, né? Para fazer uma faculdade, uma universidade. Ainda mais quando a gente vinha de escola pública, a família não tinha condições, na realidade era para quem tinha condições da minha época mesmo, né? Só ia filho de rico, e era um sonho que a gente, né, sonhava junto e buscava e tentava. Mas eu nunca desisti, mas não tinha aquela orientação, né, do que eu queria realmente, do que eu queria ser. A única certeza que eu tinha é, eu queria fazer algo incrível, eu queria lidar com pessoas, e eu sempre fui uma leitora muito assídua, gostava muito de filosofia, de literatura, gostava muito de estudar sobre a psicologia, sobre a mente, para que pudesse agregar aos meus estudos. Quando concluí o ensino médio, eu queria ser policial, mas eu não queria ser policial militar, eu queria ser policial federal, eu queria estudar para concurso. Mas eu era muito nova, como eu disse, não tinha muita informação naquela época, sabíamos dos concursos e dos processos por meio de jornais ou por anúncios na rádio. Então era tudo mais difícil do que vocês têm hoje. Nesse processo, eu decidi que eu faria o ITA, mas eu lá sabia como era o ITA. Eu lá estudei a estratégia do ITA, eu não. Eu era a melhor aluna da sala, escrevia muito bem, era super elogiada pelos professores, então para mim era mais do que suficiente para eu passar numa prova como essa. Ao ler o edital, tinha lá que tinha que ter 1,60 m minimamente para você participar do edital. E pasmem, eu tenho 1,57 m. Mas eu liguei para isso? Obviamente não, eu era inteligente, né? Fui, me inscrevi. Ao participar do processo, já no dia do concurso mesmo, em Salvador, então toda aquela logística para chegar até o local, eles já disseram, você não tem o tamanho ideal para participar do edital, o edital é soberano. E eu liguei, gente, obviamente não. Sentei-me para fazer a prova, que à época era discursiva. Cara, foi muito louco. Foi muito interessante perceber que a minha formação inicial não era suficiente para fazer aquela prova. Eu me senti a pior pessoa do universo. Eu disse, realmente, estudar não é para mim, faculdade não é para mim. Eu saí dali muito decepcionada. O pessoal que organizava me ampararam, me explicaram, me fizeram entender o que era o edital, o que era o processo, e eu percebi que só ser uma boa aluna não era suficiente para ser aprovada em processos concorridos e em provas também de alto grau de dificuldade. Mas eu não desisti, só que eu percebi que aquela carreira não era para mim, afinal eu não tinha tamanho, não por competência técnica, porque eu poderia estudar, e eu até tentei, mas por conta do meu tamanho seria algo inviável. Logo, eu fui me questionar, tá, o que eu quero ser agora? E aí, nessa eterna busca, decidi ir para a carreira jurídica, tentar o direito. Porque eu amava muito o direito? Não, porque era a área mais próxima do que eu queria anteriormente, estar na justiça, né? Estar lidando com processos, com questões. Só que também o processo era em Salvador, era muito dispendioso. Eu tive que mudar para Salvador, trabalhar juntamente com a preparação e era muito difícil. Eu morava num bairro periférico, era muito distante do meu local de trabalho e eu chegava extremamente cansada, tinha que organizar a casa, a marmita do outro dia para estudar.
E ali eu percebi que, de fato, seria muito difícil me organizar para ser aprovada nesse curso. Mas eu não desisti. Logo, na minha cidade do interior, tinha uma instituição, que era a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Nesse processo, a UNEB iria abrir o curso de Direito. E eu senti que era um resultado ali do cosmos, uma mensagem preliminar. Eu tinha que voltar para a minha cidade e eu iria passar a estudar na minha cidade. E tudo ficaria mais fácil. Só que eu tinha que trabalhar. E era trabalhador no comércio, não dispunha de tempo, eu morava sempre muito longe também da parte do centro para poder estudar, me dedicar. Tinha um horário de estudo bem definido, tinha facilidade para aprender, tinha uma bagagem muito grande, mas não tinha as facilidades que vocês têm hoje de ter acesso às provas com facilidade, de fazer o treinamento por meio das provas antigas. Era tudo por meio dos livros didáticos, que era a forma mais fácil que eu tinha, tendo acesso às bibliotecas que ainda me permitiam estar naquele espaço, buscar aqueles livros para poder desenvolver aqueles exercícios do livro didático e estar o mais preparada possível para aquela prova, que era uma novidade, porque a gente não tinha essa facilidade de ter acesso antes para nos preparar, como vocês brilhantemente possuem hoje. Fiz o processo seletivo sem nenhum tipo de preparação, não tive tempo para estudar, tinha acabado de iniciar meu trabalho no comércio, a demanda era muito grande, o cansaço era muito grande, mas eu fui corajosamente e seguramente fazer essa prova. Fiquei classificada 30 nomes após a lista de seleção e fiquei muito mal pelo fato de eu não ter conseguido mais uma vez ser aprovada. E ali eu queria desistir do mundo, aquelas coisas de adolescentes que vocês bem sabem, né? A maioria que está passando por isso ali, porque eu achei que nunca chegaria. Nesse processo, a abertura das inscrições para a UNEB iniciou no ano seguinte, no dia do meu aniversário, e as minhas colegas da loja que eu trabalhava me deu de presente a inscrição. E ali eu entrei em crise existencial, porque eu falei, eu não sou competente para passar no direito. E eu comecei a orar, e orei, eu pedi muita orientação, muita, e nesse sentido, sem ter uma religião de fato, mas uma fé muito grande, e eu pedi a orientação. E até o último dia de inscrição, que na minha época era feita pelo correio, tinha que ir até o correio entregar a ficha, fazer todo o procedimento, foi quando lá no correio eu decidi colocar pedagogia em primeira opção e direito em segunda opção. E aí veio a greve, fiz o processo seletivo, fiz uma excelente prova, para vocês terem uma ideia, não lembro a quantidade de questões, porque houve uma mudança, mas eu só errei 6 questões. E aí eu fiquei assim, decepcionada, porque eu falei, se eu errei 6 questões, eu poderia ter sido aprovada no direito agora se eu colocasse. Mas eu pedi a Deus um sinal, Deus me deu. Olha como a gente é ingrato, né? E nisso eu passei em pedagogia, na época a concorrência era de 65 para 1, não era uma concorrência tão baixa. Passei em 5º lugar, como eu disse para vocês, eu não tinha feito nenhum tipo de preparação, exercício, nada, porque eu não conseguia. Eu fui mesmo com o que eu tinha, né? Tinha estudado anteriormente, feito algumas questões aleatórias, mas nada direcionado para o vestibular, porque eu não dispunha de tempo. E consegui o resultado. Aí veio a greve, ficamos 1 ano até a matrícula e coincidiu com a matrícula do direito. Eu sempre fui muito curiosa. Todo o papel que tem em qualquer lugar que eu vou, eu fico lendo. Nesse dia eu estava tão decepcionada e vendo aquela primeira turma e eu ali, poxa, poderia ser eu, porque eu não passei aquela coisa normal. E tinha um único papel no mural, mas eu olhei? Claro que não. Eu estava imerso nas minhas inseguranças, nas minhas questões. Hoje eu entendo que de fato não era para eu olhar. No ato da matrícula, o coordenador lá da secretaria perguntou-me, você é a Adilane? Eu fiz, claro que sou. De forma desdenhosa ainda, né? Porque eu falei, puxa, ele tá vendo meu nome. Meu nome não é Maria. Ele nada falou. Foi lá, fez a inscrição, me colocou lá, tudo bonitinho. E quando você faz uma inscrição, automaticamente você anula o outro processo. E aí ele me perguntou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, você já tá fazendo, né? Pode sim. Eu estava super mal-humorada, por conta do fato de eu achar que eu estava me inscrevendo em um processo que eu não queria, né? Que eu não me adaptaria. E ele perguntou-me, por que pedagogia e não direito? Eu falei, obviamente, porque eu passei em pedagogia, né, moço? Aí ele, não, mas você foi chamada em direito. Não, eu estava chamada. Eu, como assim? Aí ele, a lista está no mural, você não viu? E eu fui correndo para o mural. Tinha um único papel com um único nome, e era o meu, na convocação do direito. E ali eu fiquei muito feliz, voltei, moça, eu quero direito. Não podia mais. E aí veio outro processo
de frustração, eu fiquei muito mal, né? Porque eu não conseguia, eu tentei de todas as formas, mas de fato eu não conseguiria. Só que depois de um tempo, eu percebi, quando eu comecei o curso de pedagogia, com aquele plano secreto de vou fazer o vestibular no final do ano e vou mudar para o curso de Direito, mesmo depois de ter cursado. Eu me apaixonei logo no primeiro semestre por pedagogia. Não a pedagogia que a gente conhece, né, que é o trabalho feito para as crianças, a educação ali infantil, não. Eu identifiquei linhas inovadoras e eu gosto de coisas diferentes, eu gosto de buscar inovações. E não é no sentido da vaidade, é no sentido de agregar. Eu não gosto de fazer as mesmas coisas, de discutir as mesmas coisas. Gosto de buscar coisas diferentes, desafiadoras e inovadoras para poder trazer. E eu precisava disso para conseguir me conectar com o curso de pedagogia e com a educação, que sempre foi uma paixão minha, mas eu não me enxergava no processo por conta da gente escutar a vida inteira, vindo de família também, de professores que não eram uma área muito exitosa, né? E isso ficou enraizado, como muitos de vocês devem ter, que a educação não era o caminho. Mas aí eu iniciei o curso de pedagogia, no primeiro semestre eu me identifiquei, já comecei a publicações nacionais, ou seja, meus textos já começaram a ser aprovados, eu entendi a dinâmica da faculdade e eu decidi me lançar mesmo na pedagogia, na inovação e percebi como amplo era o mercado de trabalho para o pedagogo e como eu poderia crescer e desenvolver coisas incríveis, melhorando a qualidade da educação. Esse sempre foi o meu objetivo. Inicialmente, enquanto docente em uma universidade, logo saí direto da instituição, fui aprovada no curso numa preparação de mestrado, em menos de um ano que eu tinha concluído. Fui uma das primeiras a sair do meu campus do interior para o da capital, para o curso de mestrado. Lá eu dei continuidade à minha pesquisa do TCC, que era uma pesquisa inovadora, que falava sobre educação em espaços informais. E ali eu me descobri no campo da pesquisa, no campo da atuação, no campo da escrita, da apresentação e da educação no sentido da formação de pessoas, né? Não no sentido da formação de docentes ou de sujeitos enquanto docente em sala de aula, mas muito além da sala de aula. E o meu mestrado foi em educação aplicada, tecnologia aplicada à educação, né? Um mestrado profissional onde eu tinha aplicabilidade daquilo que eu estava desenvolvendo. E logo, no decorrer do mestrado, eu decidi iniciar minha vida, já estava velhinha, né, com mais de 30, casar, ter a minha família, e decidi não continuar no doutorado, a priori, porque eu queria lançar-me nessa nova vivência de ser mãe, de ter uma família, e avaliar a possibilidade do doutoramento mais para frente, depois que eu construísse algo que eu me sentisse feliz e realizada, né, para além dos projetos. Fiz vários concursos, fui aprovada, mas eu percebi que não era o caminho, né, daquele processo de engessamento. Eu sou uma pessoa que gosto de liberdade, que gosto de ter minha própria rotina, que tem um processo criativo e tem uma mente muito efervescente e não me adapto a processos muito engessados, direcionados, onde eu devo seguir a dinâmica de um local sem ter a autonomia de me colocar. E por isso eu decidi me lançar como autônoma em um projeto especial, que é a mentoria, que é o programa Vocenalista. Resumidamente, vocês entendem que eu fiz algumas mudanças de rota. Todas essas mudanças geraram sofrimento, frustração, mas logo, no processo de avaliação, com acompanhamento psicológico, com apoio familiar, eu fui percebendo que o meu caminho era exatamente aquele. Porque às vezes a gente não entende que o não, na realidade, são vários sims que vão se tornar lá na frente. E que às vezes esses processos, né, que não dão certo agora, é porque tem algo muito maior e muito melhor para você lá na frente. E infelizmente a gente só consegue perceber anos depois, quando a gente alcança aquele objetivo, que a gente não sabia exatamente o que seria, mas a gente olha para trás e percebe, cara, como foi importante eu não ter lido aquele papel, como foi importante eu não ter passado de primeira no curso, como foi importante eu aprender a lidar com as dificuldades, com as frustrações, com o erro, com as negações, mas percebendo sempre que eu era capaz e que tinha algo muito maior me esperando. E hoje eu consigo perceber isso. E eu sei que muitos de vocês não entendem quando recebem os nãos, mas eu tenho certeza que lá na frente, quando vocês alcançarem o objetivo, porque uma certeza nós temos, né? Que vamos morrer e que vamos alcançar os nossos objetivos, desde que a gente não desista deles. Vi que a gente podia ir muito além dos processos mais engessados.
desde que a gente parasse para nos conhecer, nos entender e descobríssemos um caminho que funcionasse, né? E ali foi que eu comecei a perceber, por meio também do meu processo, a questão da aprendizagem, da organização, da gestão de tempo individual. E fui me desenvolvendo nesses estudos, na pesquisa, na publicação, na execução e no guiar de pessoas na minha vivência enquanto docente e enquanto coordenadora em instituições públicas e em instituições particulares. Nos últimos anos, fiquei à frente de concursos, como coordenação de pré-vestibulares também, e pude levar a minha experiência no desenvolvimento das propostas pedagógicas desses espaços, levando esse olhar individual, o apoio emocional, o estudo individualizado, o estudo direcionado, as questões e o lidar com os erros de uma forma satisfatória e com o processo de frustração, levando em consideração sempre o indivíduo, né? Tendo a coletividade como base, mas o olhar individual que tem que ser do próprio sujeito, porque essas instituições não tem como necessariamente aplicar essa individualidade, porque são instituições que precisam ter um currículo, um engessamento, uma carga horária, que não conseguem, mesmo que se oferte, né, lá nos projetos, esse olhar mais individualizado por conta de sua estrutura. É muito importante que cada indivíduo perceba que eles precisam desenvolver essa individualidade dentro dessas instituições, ou seja, ter a instituição como suporte e não como determinante em sua jornada, em sua carga horária, em seu processo de estudos. Os cursinhos, sejam eles presenciais, online, isolados, são extremamente importantes em um processo de desenvolvimento individual. Ainda mais para aquelas pessoas que vieram de um processo de preparação no processo pandêmico, que também estudaram em instituições que não ofertaram aquela educação de qualidade, que vieram com déficits. Fazer esses cursos, sejam presenciais, sejam online, de forma geral, não parcial, é super importante e necessário para o processo de formação. E aí iniciou-se, né, no processo pandêmico, o crescimento desse termo mentoria. Então você tinha o coach, você tinha a mentoria e você tinha os consultores, né? O processo de coach é um processo de treinamento, onde várias pessoas se especializam no guiar do indivíduo de um plano A para um plano B, com ferramentas, com perguntas poderosas, com questionamentos que levam esse sujeito a se autoavaliar e criar esse plano com esse suporte do coach para conseguir se desenvolver naquelas áreas que ele for buscar ajuda. A mentoria já é um sujeito que vivenciou aquela jornada, que aprendeu por meio de todos os percalços e dificuldades, e ali ele passa a guiar o seu aprendiz, o seu mentorando, né, a não cometer aquelas mesmas falhas e a trilhar um caminho satisfatório para que ele alcance o objetivo. E o consultor é muito parecido com o papel do coach, né, e tem um pouquinho também do mentor, no sentido de analisar ali as demandas, fazer o levantamento, criar um plano de ação e dar esse plano para que aquele sujeito, aquele consultante, gere essa sua ação ali sozinho diante das discussões e da experiência que teve com aquele consultor. Nós escolhemos atuar com a mentoria verdadeiramente individualizada. Por que eu gosto de usar esse termo? Porque eu, enquanto mentora, diante da formação que eu falei para vocês, diante da minha experiência não só no guiar os alunos no processo de organização, produtividade e aprendizagem, mas na educação cognitiva, na criação de itens, na criação de materiais, de questões, né, especializadas ou direcionadas para os alunos que tinham dificuldades de aprendizagem em determinados conteúdos ou que tinham as questões do TDAH, das emocionais, junto com a equipe especializada de psicólogos e psicopedagogos. Nós construímos as questões para poder atuar e desenvolver a aprendizagem desse sujeito. À frente dos cursinhos, no âmbito de concurso e de Enem, eu aprendi a destrinchar as provas, para além dos macetes, para além do edital, mas de entender as diretrizes por meio do edital, por meio da sua matriz, por meio do seu cronograma e adaptar isso individualmente, sim, para cada aluno que nos procura. Então ele tem um ciclo de metas, ele aprende a desenvolver sua rotina, ele aprende a estudar, porque existem muitos métodos e muitas técnicas, várias coisas, várias informações. Mas o que funciona exatamente para mim? É importante eu me adaptar ou eu me inspirar no outro que viveu esse processo, que foi aprovado no curso como Medicina e Direito, que passou por todas as dificuldades e que conhece aquela prova, mas que aprendeu a estudar, olhou para dentro de si, estudou, se desenvolveu e percebeu o que funcionava para ele e teve um resultado exitoso.
além da preparação, de onde essa pessoa veio, né? Qual o processo de preparação ao longo da vida? Porque não é só 1 ano, 2, 3 de preparação. Nós somos preparados para essas provas a nossa vida inteira, com suas dificuldades, com seus déficits no sistema, que é pauta para outro podcast, mas somos preparados para essa prova a nossa vida inteira. E a formação e o processo de desenvolvimento é individual. Então a gente deve nos inspirar nessas pessoas, mas não entender ou acreditar que aquele método necessariamente vai funcionar para mim. E às vezes eu me iludo desse processo, né, de que aquela experiência pessoal vai funcionar para mim. Mas não funciona, e aí gera o processo de frustração. É preciso que a gente entenda que somos sujeitos individuais, que temos uma trajetória, que temos uma cultura, muitos de nós com problemas de aprendizagem, com problemas emocionais, com dificuldades na gestão, com dificuldades nos espaços, o que, sendo bem redundante, dificulta esse processo de aplicação dessas metodologias mirabolantes para que possa colocar em prática. Então, a mentoria é um processo que vem crescendo, é um processo válido, e a grande orientação que eu dou para cada pessoa é: escolha uma mentoria, escolha uma isolada, escolha um cursinho, não pelo resultado da aprovação, ou pelo marketing, ou pelas metodologias mirabolantes, mas pela metodologia que aquele mentor, que aquele cursinho, que aquela isolada tem. Porque às vezes você vai pelo resultado, mas você não avalia o processo. Não existe resultado sem processo. Então, você precisa entender, essa metodologia agrega a minha jornada? Essa metodologia viável diante do espaço, da minha cultura, das ferramentas que eu tenho para colocar em prática? E muitos de vocês acabam comprando muitos esses cursos que são vantajosos, e aí vocês incorrem num erro que a gente chama de SAM, que é Síndrome do Acúmulo de Materiais. Muitos materiais, e aí vocês seguem o que funcionou para 10 pessoas, 15 pessoas, vocês pegam todos aqueles materiais, aqueles cronogramas que são lá aleatórios, aquelas metodologias, e aí vocês esquecem de olhar o principal. Como eu estudo, qual é o meu melhor horário, quais são as minhas dificuldades, em que momento eu reviso, como eu reviso, olhar para a questão: eu errei para além do conteúdo, eu errei a habilidade, eu errei porque eu não dormi bem, eu errei porque eu não estava bem. E aí você se deixa levar por essa avalanche de informações, sem de fato parar para fazer o principal, o que te aprova: olhar para você, olhar para o seu método e fazer funcionar com aquilo que você tem. Sabe? Às vezes vocês falam: eu não passei porque eu não tenho o melhor cursinho, eu não tenho o melhor material. Não, hoje, com a democracia e a democratização do acesso à informação, com a tecnologia, vocês têm acesso a absolutamente tudo. Só que você tem que pegar essas informações e adaptar a sua realidade, pegar exatamente o que funciona. E é nisso que a gente conseguiu desenvolver a nossa proposta. Trabalhar com cada sujeito individualmente, traçando a sua estratégia. A rotina é com ele, porque a rotina é individual. Então a gente orienta para ele saber avaliar a sua rotina e pegar aquelas metas que são os conteúdos direcionados de acordo ao edital, de acordo com o que o aluno entra, porque a gente não recomeça, a gente continua. E se você olha para o seu estudo com continuidade, não com recomeços, você tem uma chance maior de ser aprovado em menor tempo, com mais qualidade, porque você olha para dentro de você e para o seu processo e consegue de fato traçar as metas que são viáveis e estudar exatamente aquilo que precisa. Escolher um perfil de prova que se adeque à sua essência, e não porque todo mundo faz, e não porque é o ideal. E existe o ideal e o real, então a gente tem que se avaliar pelo real. E existem muitos processos que se adaptam a você. Pesquise, se avalie, se autoavalie, construa o seu horário e a sua rotina. E caso você não consiga, busque uma mentoria que de fato vai te guiar, vai olhar para você. O programa Você na Lista, e por isso eu não gosto de chamar método Você na Lista, eu chamo de programa, é justamente porque a gente vai o quê? Construir metodologias individuais. Então, cada sujeito sai com o seu próprio método, com a sua própria jornada, e eles adentram na instituição, seja ela tradicional, seja ela mista, seja ela com metodologia ativa, sabendo se organizar, sabendo montar seu cronograma, sabendo se adaptar àquela jornada exaustiva que a gente condena no processo de preparação, porque para a gente aprender, a gente precisa
fazer atividade física, dormir bem, a gente precisa ter uma rotina detalhada, não dá para ficar 3 turnos estudando, mas quando você adentra no curso de medicina, isso cai por terra. Você tem os 3 turnos, às vezes até as madrugadas da vida nas preparações, e você acaba não tendo essa qualidade de sono, que afeta a atenção, que afeta o foco, mas faz parte da grade, faz parte do processo. E a gente precisa estar preparado para isso, para viver essa jornada que é exaustiva e que exige um protagonismo e autonomia. E o que eu percebo? Cada vez mais a necessidade de um outro serviço que o vocinalista vem gerando, que é a consultoria para graduandos. E a maioria dos nossos clientes são alunos que estão no curso de medicina, que no adentrar dos nossos alunos, aprovados pelo vocinalista, eles percebem ali a autonomia, a tranquilidade, a boa gestão, entendem o que você fez, eu aprendi a estudar no vocinalista, e nos procuram para essa consultoria para a graduação, para aprender a se organizar e estudar. Por quê? Porque o processo foi se dando de forma mecânica ali, chega um momento que você, graças a Deus, consegue, mas você leva essa insegurança, essa ansiedade, essa dificuldade nessa autonomia para a sua formação superior, para a sua residência, para o seu trabalho, para a sua vida. Então, o nosso objetivo, de fato, é trabalhar com ciência, com a pedagogia baseada em evidências, com processos metodológicos que atendam ao indivíduo, para que não só ele seja aprovado nessa prova, mas para que ele, olhando para si e tendo conhecimento técnico sobre o que é uma metodologia, o que é uma técnica, o que é produtividade de fato, quais são os horários, como eu me organizo, ele consiga vivenciar essa jornada de forma mais leve, satisfatória e feliz, sendo profissionais e pessoas equilibradas e conscientes da sua jornada. Então vai muito além de receitas e métodos prontos. E foi essa a nossa escolha. E, gente, dá trabalho. Mas vocês percebem como em apenas 3 anos de existência a gente vem crescendo em diversas provas, em diversos processos, não só aqui na Bahia, que é onde a gente tem sede, mas no Brasil. E como é importante esse guiar individual. Na mentoria, nós temos a mentoria escolar, que atua para os alunos a partir do 9º ano, nessa preparação das provas seriadas, porque tem muita gente que não sabe da existência das provas seriadas, ou não se preparam de forma adequada. Então, a gente, desde do 9º ano, a gente vai construindo essa jornada do aprender, do estudar, do se organizar concomitante com a escola, e a gente vem crescendo com a mentoria escolar. A gente vem tendo resultados muito bons, inclusive de aprovações no meio do 3º ano, sem ainda nem concluir. Então, estamos atuando há 2 anos, foi uma necessidade do mercado, né? Os nossos alunos tinham seus irmãos, parentes, e nos buscavam para também desenvolver o irmão, o primo, e nisso nós entendemos a necessidade de começar a trabalhar com esse jovem desde o final do Fundamental 2 para o início do ensino médio, e foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tive foi atuar nessa mentoria escolar. A mentoria individualizada, que a gente chama de mentoria premium, onde a gente vai atuando individualmente nesse direcionar, e a mentoria coletiva, onde os alunos têm todo o direcionamento na plataforma de como vai estudar, dos simulados, mas tem o olhar individual da nossa equipe para cada etapa, para cada processo, que é o nosso grande lançamento do início do ano que vem. Ou seja, nós atendemos hoje a fatia do mercado e a necessidade de trabalhar diretamente na mentoria escolar, na mentoria nem vestibulares, de forma individual e individual com ações coletivas, porque a gente acredita que esse acompanhamento verdadeiramente individualizado, e a gente consegue, né, nessa proposta alcançar, é o caminho para o êxito, não só no passar dessa prova, mas para a vida, para a dinâmica. E é importante você conhecer o nosso programa, os nossos canais, as nossas formas de atendimento. E eu faço questão de já na entrevista atender cada aluno para que vocês possam conhecer. Muita gente nos procura, eu quero saber valores, eu quero saber preço. A nossa diretriz é, eu preciso conversar com você, fazer uma entrevista, você entender como é a nossa proposta, para só depois você entender o preço. Ou seja, primeiro você entende o valor, depois o preço e você decide. Eu quero viver isso? Eu estou pronto para viver essa jornada individual? E aí você escolhe um dos pacotes no momento que você estiver e a gente inicia a nossa jornada. Nós temos também propostas para concursos, propostas para outros caminhos, somos muito procurados, e também é projeto para 2025 voltar a atuar na área de concurso, que é uma área que nós iniciamos
também, mas que decidimos crescer uma área em detrimento da outra, porque graças a Deus a procura só aumenta. Então eu fico muito feliz em você poder conhecer um pouquinho da nossa proposta, conhecer um pouquinho da minha formação, entender que para além do guiar, tenho experiência pedagógica com essas provas de muitos anos, e eu fico muito feliz e satisfeita em ter você aqui conosco. Você escutou o Na Lista Cast, o podcast do programa de mentoria Você na Lista.